Graças e paz, irmãos, mais uma vez. Estamos aí nos últimos minutos de 2020. 2020 para mim foi um ano de fé, esperança, perseverança. Alguns enfrentaram, né? É um vírus e não queria ficar enfatizando o vírus, porque já foi tão falado esse ano que está até saturado. Tudo que se der notícia só é sobre esse vírus, né? E quando eu estive no isolamento, esse ano eu tive em 2 isolamentos, mas o primeiro foi por causa de mim mesmo. E eu fiquei num quarto, e eu já dei o testemunho aqui, e eu parei de olhar nas redes sociais e falei assim, sabe de uma coisa? Já que eu não posso ter contato com ninguém, eu vou me dedicar mais à oração e à palavra. Então, e eu aproveitei aquele período para orar mais, e foi muito bom ali. Eu consegui passar, tinha dias que eu passava 5 horas com Deus em oração, até mais tempo com Deus, foi muito bom. Eu falo que esse ano para mim foi um ano de upgrade na fé. Foi um ano assim que eu consegui orar mais, me dedicar mais ao Senhor, passar mais tempo com Ele. E a palavra que Deus falou comigo foi de Atos, capítulo de número 4, não precisa abrir, que não é esse texto que eu vou ministrar para os irmãos. Atos capítulo 6, quando o apóstolo Pedro responde à igreja e fala assim: não podemos parar de nos dedicar, de nos consagrar, algumas versões falam, a oração e a palavra para servir as mesas. E eu entendi que Deus estava me freando, e muitos colegas meus ficaram em isolamentos, que eram pastores muito ativos, e eu entendi que Deus estava nos freando, e até conversei com a pastora Marta, e ela falou: olha, Deus está freando os pastores para ficar mais tempo a sós com Ele, para que Ele dê direcionamento e mostre o que Ele quer fazer. E a obra sempre começa na vida do profeta, né, para depois ele profetizar. E eu me lembro que o Senhor ministrou meu coração e falou assim: coloca a Bíblia no seu peito. E eu lembro que eu comecei a orar com a Bíblia no peito, e parecia que estava queimando o meu peito, no meu quarto. E eu dormi, isso já era, parei de orar, acho que, não sei se era meia-noite, que horas que era. E eu acordei 2h30 da manhã com a boca com gosto de, como se eu tivesse com refluxo. E eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum de saúde, não tenho nada, sabe o que é nada? Eu não tenho nada, graças a Deus. Eu não sei o que é um dedo, quebrar um dedo. Tenho 36 anos e eu nunca quebrei um dedo, os irmãos têm noção. Então eu não sei o que é ficar internado, eu não sei nada disso, tomar remédio, é raro tomar remédio. E eu lembro que eu acordei com a boca assim, aquele gosto ruim, a boca cheia, e eu corri para fora do quarto, e no escuro eu coloquei aquilo para fora. Quando eu terminei, eu ia voltar para o quarto, veio de novo, e encheu novamente, e eu corri para o banheiro, e liguei a luz. Quando eu liguei a luz, era sangue, muito sangue, e aquilo começou a sair da minha boca. Aí eu fiquei preocupado, confesso para os irmãos. Falei: meu Deus, esse negócio está grave. E eu fiquei com medo. Falei: e agora, falo ou não falo? Né? Que eles ligam todo dia para a gente, né? A saúde aqui é uma benção, irmãos. E eles ligaram para mim no outro dia, eu acordei e não senti nada. Aí eu não senti nada. Você está sentindo alguma coisa? Eu falei: não, não estava mesmo. Na segunda-feira, isso foi no sábado, domingo, nada. Na terça-feira, nada. Aí na quarta-feira eu consegui falar com a irmã que me atendeu no posto, a irmã Márcia. E eu falei o que tinha acontecido. Ela falou, e eu até dei o testemunho quando eu saí. Ela falou: olha, pastor, pode dar o testemunho que o senhor recebeu um milagre. Ela falou que teve 2 pacientes dela que teve os mesmos sintomas. Um foi internado e o outro fui eu, que estou dando testemunho para você, que eu não tive mais nada depois disso. Então como eu posso reclamar de Deus e falar que esse ano foi ruim? De um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que olhou para mim, minha esposa recém-feita cirurgia, acho que tinha uns 15 dias que o Lucas tinha nascido, precisando ali de estar auxiliando, apesar que tinha pessoas lá em casa para ajudar. E eu tive que ficar ali no quarto, sozinho. Até mandava mensagem, eu e o Rodrigo, quando nós conversávamos um pouco, nós ficamos no mesmo tempo, no mesmo período. E aquela semana tinha falecido uma moça aqui em Sapezal, acho que de 27 a 28 anos. Bem na mesma semana que nós estávamos no isolamento.
E eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos. Esse ano eu tive que aprender a falar diante de câmera, falar assim, pregar para uma câmera, como se tivesse alguém me ouvindo do outro lado. E por muitas vezes eu chegava na casa do irmão Osmar, eles já estavam lá para dentro, e eu parava o carro e chorava, e falava: Deus, eu não sei como que vai ser daqui para frente, mas usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia. E eu chorava muito, irmãos. Eu falava: Deus, eu não sei como que vai ser daqui para frente a tua igreja. Eu não sei quem vai conseguir, Senhor, permanecer, mas que aqueles que ouvirem, Senhor, que eles permaneçam na tua presença. Nós ficamos 30 dias fechados, e no primeiro culto aqui de manhã, quando eu vi, eu estava chorando, em pranto aqui, irmãos, chorando, porque estava aqui uma coisa que eu já tem 20 anos que eu sirvo a Jesus, mas eu nunca fui proibido de participar de um culto, da igreja ter que ficar fechada, o templo ficar fechado. E eu fiquei 30 dias, e eu falei: meu Deus, como foi difícil aqueles 30 dias. E eu vi a pastora orando, os irmãos testemunhando, e eu só sei dizer uma coisa: Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. E esse ano, eu creio que foi um ano de aprendizado, aprender a lidar com o novo normal, né? Hoje, eu ouvi uma palavra no meio da pandemia de um pastor que eu respeito muito, pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse assim: Deus não foi surpreendido pela pandemia. Deus nunca foi surpreendido. Nós fomos, mas Deus não, porque Ele continua sendo soberano, Ele continua no controle de todas as coisas. E eu quero compartilhar uma palavra com você, eu vou ter que ser breve. Está no Evangelho de João, no capítulo 15. João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, por tudo o que ouvi de meu Pai e lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam
a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Nós estamos encerrando aqui, né, o tema desse ano foi o ano da colheita. E nós tivemos a oportunidade de ver os irmãos colhendo. E não foi diferente com não só os irmãos, mas a igreja em si colheu muito esse ano. Eu fiz o cálculo, nós batizamos 4 pessoas hoje, né? Nós fizemos 3 batismos esse ano, com esse fecha e abre, com tudo isso. E no final nós batizamos 20 pessoas esse ano. Sabe quanto nós batizamos no ano passado? 22 ou foi 23? Tudo aberto. Olha só como que Deus é. Olha como Deus é soberano, irmãos. Olha como Deus é poderoso. Mesmo com todas as dificuldades, tudo para dar errado esse ano, Deus continuou fazendo a obra dele, e ninguém pode impedir a obra do Senhor. Deus continuou salvando pessoas, Deus continuou trabalhando na vida dos irmãos, das pessoas. Eu vejo que esse ano foi um ano até de ampliação, né? Parecia assim que era uma coisa, ia ser uma coisa ruim a transmissão, mas no final de tudo, a gente viu pessoas de todos os lugares, até fora do Brasil, assistindo nossos cultos. Olha só como que Deus é. Parecia, né, falar assim, fechou o templo, agora o negócio não vai dar certo, como que vocês vão continuar? Irmãos, financeiramente, teve a última assembleia, a nossa igreja esse ano foi melhor que o ano passado. Foi melhor que o ano passado. Milagrosamente, olha como Deus é. Eu testemunhei vários amigos meus, pastores, que construíram no meio da pandemia, estão construindo, ampliando, construindo templos no meio da pandemia, sem dívidas. Olha como que Deus é. Se o diabo achou que ele ia parar a igreja, ele deu um tiro no pé, irmãos. Ele deu um tiro no pé dele. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E eu estava meditando, e a pastora falou que quando eu falei João 15, ela falou, foi a palavra que você leu ano passado, na virada do ano, eu nem lembrava. E eu gosto muito desse texto, e eu queria destacar 3 coisas interessantes que o Senhor falou comigo. E eu estava estudando sobre a videira, apesar de eu não ter conhecimento profundo sobre a videira. Por que Jesus fala que Ele é a videira? Porque para Israel, irmãos, na cultura de Israel, há três profecias sobre a videira na Bíblia. Há três coisas, 3 símbolos importantes da videira. Não sei se você sabia disso, mas o primeiro símbolo da videira é o próprio Israel, é chamado de videira por Deus. Abre sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 80, no versículo 8, olha que interessante, o Salmo 80, versículo 8, tem vários versículos, mas eu separei só um, falando de Israel como a videira de Deus. Então quando Jesus estava falando, eu sou a videira verdadeira para os seus discípulos, Israel, os discípulos sabiam que havia uma profecia, que havia um salmo, que declarava que Israel era a videira do Senhor. Olha o que diz o Salmo de número 80, versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Qual nação que foi tirada do Egito, irmãos? Israel, era escrava do Egito. O povo hebreu ficou por 430 anos escravos, e o Senhor libertou o povo e expulsou outras nações da terra prometida e colocou eles lá. O salmista declara, fala assim, olha, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Olha só, então quando Jesus estava falando aos discípulos que Ele era a videira verdadeira, Ele estava dizendo, assim como Israel é a videira do Senhor, eu sou a videira verdadeira. Mas também havia outro símbolo da videira, quando no meio do povo judeu, e o segundo símbolo, era um símbolo agora não só do passado, mas um símbolo do futuro. Olha que interessante, abre sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo de número 14, olha o que diz Apocalipse 14, versículo 18, há uma profecia futura a respeito da videira.
Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e as lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Ou seja, havia uma profecia futura da videira. E agora aqui em Apocalipse está dizendo que vai chegar um anjo e vai passar uma foice e vai colher essa videira. Quem é essa videira? Aqui, essa videira aqui são as pessoas que não creram em Cristo, as pessoas que não se entregaram, não fizeram um compromisso com Jesus. Elas vão ser ceifadas por Deus e vão cair na ira de Deus, vai cair no juízo de Deus. Havia uma profecia do passado a respeito da videira como Israel, lá no Salmo 80, versículo 8, e agora há uma profecia futura, chamando as pessoas que não creem em Jesus de videira. Mas Jesus, Ele está falando de uma videira agora presente, real, em nosso tempo, tanto no seu tempo. Por isso que Ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus está falando de si mesmo. Falou: olha, eu não estou falando da videira lá de Israel, que falhou com o Pai, que tentaram fazer a vontade do Pai, mas não conseguiram. Nem estou falando de uma videira futura, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou diante de vocês como a videira verdadeira, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos, se vocês permanecerem em mim. Esse ano, irmãos, foi o ano de permanecer na videira. Esse foi um ano de permanecer na videira. E eu quero dizer uma coisa para você: 2021, se você quer experimentar o avivamento, você precisa permanecer em Cristo. Não adianta reclamar do ano se não permanecer em Cristo. Não adianta reclamar que as coisas estão difíceis se não perseverar no Senhor, na palavra dEle. Jesus, Ele é bem claro aqui, em João capítulo 15, Ele fala assim: olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Jesus vai permanecer naqueles que permanecem nele, na presença dEle. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele honra a fé daqueles que o buscam, daqueles que são sinceros, daqueles que o buscam verdadeiramente. E quando o Senhor colocou no meu coração o tema avivamento, falar em outras, não nesse sentido, manifestações do Espírito, você vai ficar dependendo dessas coisas para sentir a presença de Deus. Mas se você viver um verdadeiro avivamento na sua fé, você vai permanecer na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela dura para sempre. A Bíblia diz que as línguas cessarão, as profecias vão cessar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, todo mundo lembra do amor, mas fala que vai cessar. Mas a palavra de Deus, o amor de Deus, ele vai permanecer, porque aquele amor de 1 Coríntios é a palavra ágape que está lá. Aqueles que permanecerem em Deus vão experimentar o amor de Deus. E em 2021, Deus quer que você e eu venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele quer que eu e você venhamos experimentar todas as suas promessas que estão na sua palavra, mas nós precisamos aprender a ser perseverante, irmãos. E muitas pessoas, não estou falando de igreja local, no Brasil e no mundo inteiro, não permaneceram, começaram bem, e chegou no final do ano, desviado da presença de Deus, frio na fé, desanimado. Por que será, meu amado?
É impossível alguém que ora todos os dias e lê a palavra de Deus e medita nela e pratica esfriar na fé. É impossível, irmãos. Senão Jesus está mentindo. Jesus falou assim: olha, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. A igreja somos nós. Aqui é o templo onde reúne a igreja. Se eu não consigo ser igreja, porque o templo não está funcionando, eu tenho que rever a minha fé como igreja. Isso aqui faz parte de congregar. A gente chora, a gente sente falta, mas o que faz a diferença na nossa fé é o nosso quarto secreto de oração. É o nosso tempo a sós com Deus. É perder aquele momento gostoso, sabe, quando está amanhecendo um dia. Eu vou conversar para os irmãos, eu não gosto de acordar de madrugada. Eu acho que ninguém, é poucos que gostam. Mas eu sei que é necessário para mim, como discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor ama aqueles que o buscam de madrugada. Eu não acho que Ele ouve só quem ora de madrugada. Mas eu entendi, irmãos, como discípulo de Jesus, que eu preciso aprender a dar as primícias para o Senhor do meu tempo. Então todas as vezes que eu venho aqui de madrugada, eu venho orar, buscar o Senhor, não é para a igreja crescer. Não é pedindo para isso para Deus, eu não venho aqui com esse pedido. Não é para mim ter bênçãos financeiras. Eu falo assim, Senhor, o Senhor é o mais importante para mim aqui nessa madrugada. Eu aprendi que eu devo estar com Deus porque eu amo Ele. Porque Ele é prioridade para mim. Aí acaba que o que, irmãos? Não é um peso buscar Jesus. Não é um peso orar, não é um peso ler a Bíblia. Não é um peso cultuar. Não é um peso falar de Jesus. Se eu permanecer nele, nada é pesado. Não é pesado. Mas muitas vezes as pessoas querem até fazer a obra de Deus, mas não estar em Deus. E isso é frustrante. É frustrante, irmãos. Querer fazer a obra de Deus sem Deus. Tem gente que não conseguiu vencer, porque não conseguiu ser perseverante. Quer aprender a ser perseverante? Lê o livro de Jó. Jó vai te dar umas lições sobre perseverança muito grande. Você vai aprender com a palavra de Deus a perseverar. Olha o que mais o Senhor Jesus fala: se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Como o ramo não produz fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Esse eu sou aqui, irmãos, Jesus está se colocando como Deus. Eu sou, é a mesma palavra eu sou lá do Antigo Testamento, quando Moisés pergunta, Senhor, qual é o teu nome? Ele fala assim, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Jesus afirma que Ele é Deus aqui diante dos seus discípulos. Assim, olha, eu sou aquele lá que se manifestou a Moisés, a Israel no deserto, que libertou eles do Egito. Eu sou a videira verdadeira, e é nele que nós devemos permanecer, é nele que nós devemos crer, irmãos. Se nós queremos ser uma igreja que vive um verdadeiro avivamento, nós precisamos aprender a permanecer, a ser perseverante. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida contínua de oração. Não adianta orar, eu orei 5 horas hoje e o resto do mês já não ora mais. Deus quer que você seja contínuo, que seja 5 minutos, mas que seja diário. Que seja um capítulo da Bíblia, mas que seja todo dia. Ele quer que você permaneça ali firme nele, porque é isso que vai sustentar a nossa fé. Imagina se nós não pudéssemos mais reunir no templo. Você ia conseguir? Porque nos decretos, não estou criticando os decretos, só como exemplo, nós não podíamos nos reunir aqui, mas ninguém nos proibiu de buscar a Deus nas nossas casas, de você abrir sua Bíblia, de orar, de acordar de manhã, ninguém foi proibido disso. É porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos tão dependentes dessa estrutura, que nós esquecemos que a fonte está todos os dias conosco. Quando nós deixamos essa estrutura, quando nós estamos lá no trabalho, quando está lá quem foi para a escola esse ano, quase não foi, mas aonde você estava, o Senhor estava lá, o mesmo Senhor, a mesma palavra.
E mesmo assim, alguns não conseguiram continuar. Outra coisa que o Senhor Jesus fala nesse texto é a respeito de dar frutos, fazer discípulos, que aquele que permanece nele, ele dá fruto. Ele dá fruto. Ele faz discípulos. Olha o que diz o texto: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece, versículo 5, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só o que a palavra nos ensina aqui, irmãos. Se eu permanecer na videira, eu vou ser frutífero. Se eu e você somos discípulos de Jesus e ainda não estamos dando frutos, nós temos que rever o nosso conceito de ser discípulo. Alguma coisa está errada. Eu me lembro, uma vez um amigo me chamou, a gente orou para abrir uma igreja numa cidade. E ele chamou o dono do prédio e queria alugar dele, e o irmão ficou todo empolgado, falou: tem uma piscina aqui no fundo, pastor, vocês podem usar para batizar as pessoas, olha aqui, eu sou músico, eu toco, eu faço isso, eu tenho tantos anos na fé, e foi falando todas as qualidades dele, eu e minha família, a gente não está contente na igreja que a gente está lá mesmo, e foi falando essas coisas, sabe? E eu fiquei calado, e o pastor da igreja conversando com ele: é mesmo, irmão? E o pastor era bem simpático, bem assim. Aí ele terminou de falar, olha, se vocês alugarem meu salão aqui, a minha família vai ser da igreja de vocês. Aí eu olhei para ele e falei assim: irmão, quanto tempo o senhor tem na fé? Aí ele falou assim: pastor, acho que deve ter uns 15, 20, eu não lembro da época que ele falou. Aí eu falei assim: irmão, eu vi que você é uma pessoa talentosa, a sua família é envolvida na igreja, mas eu quero te fazer uma pergunta: nesses últimos 5 anos, quantas pessoas você alcançou para Jesus? Mudou a conversa, mano, ele ficou mudo. Ficou calado. Aí eu falei assim: nos últimos 10 anos, ele ficou parado assim, que nem você está olhando para mim. Aí ele falou assim: olha, pastor, eu nunca tinha percebido isso. Eu fico tão envolvido no ministério que eu esqueci dessa parte do evangelho. E o senhor falou agora para mim, mexeu, ele ficou assim, irmãos, parado, olhando para mim e falou assim: olha, pastor, a gente às vezes acha que está fazendo a vontade de Deus e a gente esquece que nós somos chamados para fazer discípulos, para dar frutos. A gente fica tão envolvido, irmãos, que a gente fica que nem a Maria, né? Marta, né? Marta era tão trabalhadeira, né? Que ela esqueceu que ela tinha que ficar ali, que nem a irmã dela. E se nós queremos, irmãos, verdadeiramente viver o avivamento, nós precisamos permanecer e nós vamos começar a dar frutos. Você não precisa ser líder de célula para ganhar alma para Jesus. Não está escrito na Bíblia: você tem que ser um líder de célula para depois você ganhar alma para Jesus. Fala assim: você é discípulo de Jesus e você vai gerar discípulos para Jesus. Discípulo gera discípulo. Você não precisa ser pastor para ganhar alma para Jesus. Pastor que só ganha alma aqui de trás do púlpito, ele tem que rever o conceito de fazer discípulo. Tem que ganhar alma, irmão, fora do púlpito. Se eu soubesse pregar assim, eu ia ganhar muito. Não, não é assim. Se você não pregar no você não vai conseguir pregar no público. E muitas vezes, toda vez que eu leio esse texto, irmãos, eu me lembro do chamado de Jesus para cada um de nós. Primeiro de permanecer, depois de dar fruto. E outra coisa que ele fala no final assim: vocês não vão fazer nada sem mim. Se nós queremos viver 2021 diferente do que vivemos esse ano, melhor do que esse ano, nós temos que permanecer, nós vamos dar frutos, mas acima de tudo, nós vamos depender 100% dEle e da palavra dEle. Nós temos que aprender. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Isso vale na célula, isso vale para o ministério, isso vale para o ministério no púlpito, no pastoreio, isso vale também financeiramente, isso vale no cônjuge,
em todas as áreas da nossa vida. Ele não está falando assim, ó, só nessa área que você deve depender de mim, em todas as áreas, nos estudos. Quantas vezes eu vi minha esposa ia fazer prova na faculdade, e às vezes ela era convidada para pregar num congresso, em alguma coisa, e ela falava assim, não, minha prioridade é fazer a obra do Senhor. Tinha os compromissos da igreja, ajudando lá, e ela não deixava de fazer, e chegava nas provas, irmãos, só tirava nota boa. Só Deus, e Deus era glorificado. Lá eu lembro que os colegas dela perguntavam, ela não gosta que fale isso, mas eu vou falar aqui para os irmãos entenderem, a ver se você quer estudar, coloca o Senhor em primeiro lugar, e você vai ser abençoado nos seus estudos, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Quantas vezes os colegas perguntavam para ela, o que você faz para você tirar essas notas? Ela falou assim, olha, eu dependo de Deus, é Deus que me abençoa nas provas. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. 2021, meu irmão, se você nunca leu a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Se você não tem o hábito de orar diariamente, comece a orar, e você vai experimentar os milagres de Deus na sua vida, você vai experimentar Deus diariamente na sua vida. Quando você chegar no culto, você vai só celebrar, porque você já foi cheio durante toda a semana, e quando você reunir com a igreja para celebrar, vai ser aquele momento assim de a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo, o culto vai ser a cerejinha do bolo. Agora o Senhor Jesus fala assim, ó, quem permanecer em mim, vai dar fruto. Ele fala assim, agora, você é meu amigo. Você já parou para pensar, ser amigo de Deus? Jesus falou assim, vocês não são servos, vocês são meus amigos. Eu perguntei para a pastora Hilária antes, hoje à tarde, falei assim, qual o seu critério para alguém você considerar que é sua amiga ou seu amigo? Aí ela falou, qual que é o seu critério? Para você falar, não, essa pessoa é meu amigo, não, essa pessoa é minha amiga. Jesus colocou os critérios dele. Ele falou assim, ó, se permanecer em mim, se dar frutos, o meu Pai vai ser glorificado, e você vai ser meu amigo. Olha só, irmãos. A amizade, amigo verdadeiro é aquele que te defende quando você não está presente. Jesus fez isso por nós. Ele pagou um preço por nós, não tinha nem nascido. Amigo de verdade são esses. Amigos de verdade te entende, respeita, anda com você de verdade, quer o seu bem. Esses são os verdadeiros amigos. Esses são o padrão deste mundo, agora o de Deus, que é perfeito e bom. E Jesus fala assim, olha aqui para mim, eu sou seu amigo. Se você for meu discípulo, você é meu amigo. Já parou para pensar isso, que você é amigo de Deus, através de Jesus? Eu quero deixar essa palavra para você, que está aqui nessa noite. Jesus te chamou para permanecer, para depender dEle, para glorificar o Pai através dos frutos e para ser amigo dEle. E Ele falou assim, e o que vocês pedirem, o Pai vai fazer por vocês, porque vocês são meus amigos.